Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, estudo de hoje, né, do volume 3, 4, novembro 6 de 1899. Pureza de intenção. Esta manhã, tendo vindo o adorável Jesus, transportou-me para fora de mim mesmo. Fez-me ver ruas cheias de cadáveres. Que cruel carnificina, dá horror pensar. Depois fez-me ver que acontecia uma coisa no ar e muitos morriam de improviso. Vi isso também no mês de março. Eu comecei, segundo meu costume, a rogar-lhe que se acalmasse, que livrasse as suas mesmas imagens de suplícios tão cruéis, de guerra tão sangrenta, e como tinha a coroa de espinhos, atirei para que eu a colocasse, e isso para aplacá-lo principalmente. Mas com grande tristeza vi que quase todos os espinhos estavam quebrados na sua cabeça santíssima, de modo que pouco me restava para sofrer a mim. Nossa, a gente fica pensando, pode ser, né? Me veio assim, né? Pode ser um aviso, né? Pode ser que Luísa estava vivendo aí, né? Estava causando uma dor, né? Terrível que ela relata, uma dor terrível em Jesus, né? Os espinhos quebrados, né? Que não tinha nem jeito dela amenizar, né? Tipo assim, né? Porque quantas vezes ela tirava a coroa de espinho, né? Mas ali ela não conseguiu, né? Porque os espinhos estavam quebrados, né? Muita dor, né? Muito que estava acontecendo, né? Aquela guerra, tudo ali, era muito sofrimento, né? Jesus se mostrava severo, quase sem me prestar atenção. O que significava aquilo para romper este ar severo que tinha lhe disse: Dulcíssimo amor meu, te ofereço estes movimentos do meu corpo que tu mesmo me fizeste e todos os demais que possa eu fazer, com início a fim de te agradar e glorificar. Ó, sim quero que também os movimentos das pálpebras, dos meus olhos, dos meus lábios, de toda eu mesma sejam feitos com o único fim de te agradar só a ti. Ela fez uma oração, né? Jesus, né? Então, ela continua a oração, né? Faze, ó bom Jesus, que todos os meus ossos, os meus nervos ressoem entre eles e com clara voz te ateste o meu amor. Então,
vendo, né, essa oração, é o que eu creio que Jesus quer de nós, né? Esse consolo, né? Esse entendimento de que tudo que está acontecendo, né? Tudo ao nosso redor, né? Os acontecimentos, né? A gente vê os relatos, né? Do eleição do novo Papa e relatos que mostram o histórico dos Papa, né? Que concorria, né? A eleição, né? E agora concluído, né? Dá um alívio assim, né? E, e tudo está nas mãos de Deus, né? Tudo está na vontade dele. Então, o que Jesus quer de nós, né? É essa oração mesmo, né? De estar ali junto com ele, né? Apoiando, entendendo, né? Porque ele vai usar de nós, né? É, é, é muito, é muito É muito sério tudo que Jesus está nos ensinando, né? Está passando para nós, né? No livro do céu, né? No estudo, né? Que a gente faz, né? Porque, assim, Jesus tá muito prático, né? A gente pode ver que até os 31 dias com Maria, ele está muito prático, mostrando muito, sim, a realidade, né? Ele mostra exemplos práticos, né? Do dia a dia da nossa vida, né? E ele está muito claro, né? Então, isso dá, assim, uma certeza de que ele quer vida prática mesmo, ele quer ensinar na prática, né? Os conhecimentos sendo aplicados na prática, né? Isso nos dá uma paz, uma segurança, né? De entendermos que juntar com ele, né? Tá ali, eis-me aqui, tipo assim, né? Eis-me aqui, Senhor, faça a sua vontade. Eu tô aqui para, né, para estar com o Senhor, né, para caminhar com o Senhor, entender, né, ser outro Jesus, como Luísa Maria, Nossa Senhora, com sua mãe e Luísa, né, fazer, né, com que o Senhor tenha, né, companhia aqui, né, almas, né, ligadas a Ti, né, vivendo na terra, mas sendo do céu, né, olhando para o céu, vivendo do céu, né, dos conhecimentos do livro do céu, né, o nome já fala, né, livro do céu. Então, é tudo que Ele nos dá, né, essa segurança, essa paz, né, que nós todos façamos essa oração, né, muito, muito muito linda essa oração, né, de entrega, né? Então, Jesus queria isso, né? Ah, ele ali, deixar ele livre, né? Só fazer companhia para ele, né? Deixar ele livre para agir como quiser, né? Do jeito que quiser, que é confiança total, né? O livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio ser total dele, né? A explicação que a Ruth falou ontem, eu achei interessante. O livre-arbítrio seja a vontade dele, né, reinando, né? Não é mais livre-arbítrio, livre-arbítrio nosso, é livre-arbítrio dele, né? Ao contrário, né? Nós não temos livre-arbítrio, o livre-arbítrio é dele de agir em nós, de falar em nós, né? De usar de nós, né? Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, capítulo 4. Pureza de intenção. Esta manhã, tendo vindo o adorável Jesus e transportando-me para fora de mim mesma, fez-me ver ruas cheias de cadáveres. Que cruel carnificina!
dá horror pensar. Depois fez-me ver que acontecia uma coisa no ar e muitos morriam de improviso. Vi isso também no mês de março. Eu comecei, segundo o meu costume, a rogar-lhe que se acalmasse e que livrasse as suas mesmas imagens de suplícios tão cruéis, de guerras tão sangrentas. E como tinha a coroa de espinhos, atirei para que eu a colocasse. E isto para aplacá-lo principalmente. Mas com grande tristeza vi que quase todos os espinhos estavam quebrados na sua cabeça santíssima, de modo que pouco me restava para sofrer a mim. Jesus se mostrava severo, quase sem me prestar atenção o que significava aquilo. Para romper esse ar severo que tinha, lhe disse: Dulcíssimo amor meu, te ofereço estes movimentos de meu corpo, que tu mesmo me fizeste, e todos os demais que possa eu fazer, com o único fim de te agradar e te glorificar. Assim quero que também os movimentos das pálpebras, os de meus olhos, de meus lábios e de toda eu mesma, sejam feitos com o único fim de te agradar só a ti. Faze, ó bom Jesus, que todos os meus ossos, meus nervos, ressoem entre eles e com clara voz te atestem o meu amor. E ele me disse: tudo o que se faz com a única finalidade de me agradar resplandece diante de mim de uma maneira tal que atrai meus olhares divinos. E me agrada tanto que a essas ações, embora fossem só um movimento de cílios, lhes dou o valor como se fossem feitas por mim. Em troca, as outras ações, que em si mesmas são boas e ainda grandes, não feitas unicamente para mim, são como esse ouro enlameado e cheio de ferrugem que não resplandece. E eu não me digno nem sequer olhá-las. Meu Deus. Ah, Senhor, que fácil é que o pó suje nossas ações. E ele não se necessita prestar atenção ao pó, porque este se agita. Ao que há que atender é a intenção. Você tem que ficar atento na intenção. Agora, enquanto isso dizia, Jesus se ocupava de atar-me os braços. Eu lhe disse: Senhor, o que fazes? E ele: faço isto porque tu, estando na posição da crucificação, me aplacas. E como eu quero punir as pessoas, eu estou amarrando-os a você. Meu Deus, esse trecho é muito incrível, né? A pureza de intenção, ele falando da pureza de intenção. Então ela, olha só que lindo, né, a oração dela. Eu tenho a intenção de que com o mover do meu corpo seja para te agradar. Uma coisa simples, o bater, o piscar dos meus olhos seja somente para te agradar, né? A intenção que ela colocou. Qual a intenção que ela colocou nos movimentos do corpo dela? Dulcíssimo amor meu, te ofereço estes movimentos de meu corpo, que tu mesmo me fizeste, e todos os demais que possa eu fazer, com o único fim de te agradar e te glorificar. Tudo está na. E ele fala, ele aceita e dá um valor de uma coisa que ele mesmo fez. Olha só que incrível. A sua intenção se você tem a intenção. Ela colocou a intenção aqui. Ofereço os movimentos do meu corpo com o único fim de te agradar. Eu faço tudo só para te agradar. Com o fim de te agradar e de glorificar. Quero que também os movimentos das pálpebras, os de meus olhos, de meus lábios e de todo eu mesmo, sejam feitos com o único fim de te agradar somente a ti. Então você vive. Ela estava falando, quero viver só para ti, né? Só que o movimento dos meus olhos, o movimento das minhas pálpebras seja só para te agradar. E ele, tudo o que se faz com a única finalidade de me agradar,
resplandece diante de mim de uma maneira tal que atrai meus olhares divinos e me agrada tanto que a essas ações, embora fossem só um movimento de cílios, lhes dou o valor como se fossem feitas por mim. Olha, gente, olha isso. Como se fosse o valor de um ato de feito por ele, um ato que é dele, divino. Como se fossem feitas por mim, só se o que você faz é só com a intenção de agradar a ele, somente uma pureza muito grande, né? Sem pensar em você, sem pensar em nada, só nele. Agrada tanto que atrai os olhares dele, que seja um pensamento seu, que seja qualquer coisa. Em troca, as outras ações, que em si mesmas são boas e ainda grandes, não feitas unicamente para mim, são como esse ouro enlameado e cheio de ferrugem que não resplandece, e eu não me digno nem sequer olhá-las. Meu Deus. Então, assim, o que importa é o que está lá no na nossa intenção, no nosso desejo, o que, né? E a gente estava falando ontem na live. Às vezes a gente, como eu falei do exemplo que aconteceu comigo, né? Às vezes a gente faz alguma coisa, toma uma decisão que depois Deus vai mostrar. Não era exatamente isso que, que, que é o mais correto fazer. Mas aí, qual era a sua intenção na hora que você pensou em tomar essa decisão? É isso que importa. Então, você tem que ficar tranquila. A gente tem que ficar em paz, assim. Você não tem que ficar, que é o que ele falou aqui do pó, né? Não importa o pó, porque é a nossa miséria. A gente às vezes não consegue entender na hora. A gente aprende as coisas errando. Então, a gente não tem que ter medo de viver na divina vontade, medo de viver, medo de fazer as coisas, senão a gente vai ficar paralisado, vai ficar vivendo assim, é o que falou, né? Veio muita coisa assim na minha cabeça, ouvindo esse trecho, ouvindo a live e tudo. Que é o que falou ontem na live. Se a gente ficar só prestando atenção no negativo, morrer para nossa vontade, não fazer nossa vontade, mas aí você fica só atento nisso, não quero fazer a minha vontade, não quero, a gente não pode querer mesmo. Mas se você não pensar, eu quero fazer a vontade de Deus, focar no positivo, em fazer o que Deus quer, em corresponder ao que Ele quer. E aí, se em algum momento você faz algo, pensa algo, e depois Deus vem corrigir, aí você fica com mais medo ainda, e você vai entrar debaixo da cama, você não vai querer fazer mais nada. Eu lembrei da parábola dos talentos, ontem, né, na hora da live. A parábola dos talentos. Você vai enterrar seus talentos. Você vai enterrar, porque o que Jesus fala na parábola dos talentos, né? Quando pergunta pro servo que enterrou o talento, o patrão eu enterrei porque eu fiquei com medo. Fiquei com medo, eu enterrei. Com medo de ser punido, de fazer alguma coisa e ser punido. Fiquei com medo, enterrei meu talento. Né? Tem consequência quando a gente faz alguma coisa que não é a vontade de Deus, pode ser uma miséria, mas tem consequência. Tem a justiça ali, né? Aí você fica com medo, não vou fazer nada, porque senão vai ter uma consequência se eu errar. E, gente, aí a gente fica só nas trevas. Não pode ter medo. Se você só vive com a intenção de amar a Deus, de fazer tudo para agradar a Ele, em algum momento você teve um deslize porque você não sabe tudo, a gente está aprendendo. E a gente sofre quando a gente erra, a gente sofre consequências, porque eu vou contar a situação para poder ficar mais claro, né? Eu tava, é, eu tava esses tempos, né? Eu tô vivendo uma situação assim que eu não tenho mais uma pessoa para me ajudar em casa. E o meu marido saiu do emprego, já tem uns meses já, ele saiu do emprego e ele tá em casa. E ao mesmo ele depois que ele foi para casa, que ele pediu demissão do trabalho lá na empresa que ele trabalhava, ele começou a trabalhar em casa, passou pouco tempo,
A mulher que ajudava a gente em casa, que cuidava dos meninos e da casa, ela pediu para sair. Ela tá doente, aí ela pediu para sair. E aí ele tá em casa e eu trabalhando fora. Mas aí o que que acontece? Ele tá fazendo muita coisa em casa, porque ele tá em casa, então tem muito serviço que é doméstico, assim, as coisas que é de serviço doméstico que ele tá fazendo. Ele tá fazendo comida, ele que tá lavando a louça, ele que vai buscar as crianças na escola, faz dever, porque ele tá em casa, então assim. E eu trabalho fora, eu entro no trabalho 9h30 e saio 6h30, mais ou menos assim. Entre 9h30 e 10 eu saio entre 6h30 e 7. Por causa de várias questões, porque é o horário que o, que eu combinei com o meu chefe, que é o horário mais ou menos que ele trabalha. A gente tem que trabalhar mais ou menos no mesmo horário, porque, enfim, a gente trabalha junto e os outros colegas também. E aí, essa semana, eu cheguei em casa e eu vi meu marido ali fazendo comida. Eu cheguei em casa já. Na hora de ir para a aula, eu estou fazendo pós-graduação, então na hora de. Eu cheguei bem em cima da hora de já começar a aula. E eu vi ele ali na cozinha fazendo as coisas, cuidando das crianças, e eu não tinha tempo nem de ajudar ele, de fazer nada. Me deu uma angústia. E eu comecei a olhar aquela cena e comecei a chorar. Fui pro quarto e chorei, assim, fiquei angustiada de ver eu trabalhando fora, correndo para lá e para cá, e meu marido em casa cuidando da casa. E eu falei, meu Deus, tá errado. E na minha cabeça, assim, tava uma coisa desordenada. Que eu tinha que fazer alguma coisa para mudar aquela situação, porque eu que tenho que fazer a comida. Meu marido só na minha cabeça, eu tinha esse modelo mental ali enraizado na minha cabeça. Não tá certo eu trabalhar fora, ficar tanto tempo fora e meu marido fazendo tudo em casa. Tá trocado os papéis. Eu não posso, não pode ficar desse jeito. Então eu tenho que dar um jeito. E eu sempre levando as coisas para cima de mim, tipo assim, eu tenho que resolver, eu que sou a responsável por tudo, eu que tenho que. Ele só tem que me ajudar com as coisas aqui de casa, mas a responsabilidade é minha. E ele só tem que me auxiliar, se me ajudar, mas eu que tenho que deixar já mais ou menos tudo pronto para coisa que eu coloquei na minha cabeça. Aí como eu falei assim, nossa, então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou falar com o meu chefe que eu vou sair mais cedo todo dia, então, para dar tempo de chegar e fazer a comida. Eu vou fazer isso, eu vou, só que eu vou pedir para ele. Mas nem, aí eu fiz até partilhei, né, no grupo. Nenhum colega faz isso, das pessoas que têm a mesma atribuição que eu, ninguém sai nesse horário. Aí, mas aí eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu tô pensando em mudar meu horário, eu queria ver com você se eu podia sair todo dia 5h30, não sei o quê. Mas amanhã a gente conversa. Não, amanhã a gente conversa. Só queria adiantar com você o assunto. Beleza. Aí a Aline escutou o meu áudio, né? E Jesus falou com ela. Não tá certo isso. Essa decisão que ela tomou, que ela falou, né? De falar com o chefe dela para sair mais cedo, sendo que é uma coisa que não é ordenado. E aí eu falei assim, Aí eu conversei com a Aline, ela conversou comigo, me explicou algumas coisas. Aí ela falou assim, ó. Você tem que ter cuidado, porque quando a gente se move, é muito complicado a gente se mover por sentimentos. É como se fosse a gente confiar em nós mesmos. Essas coisas você tem que sempre conversar com seu esposo. Falou várias coisas, me instruiu, nossa, me libertou, assim, me fez ver um monte de coisa. E eu fui entender, eu falei, nossa, na verdade, e eu justamente falei isso na partilha que eu fiz. A gente às vezes se move por coisas que estão no nosso subconsciente. Então eu estava me movendo por uma coisa que tem na minha cabeça assim, meu marido só pode me ajudar. Ele não pode assumir essa responsabilidade para ele. Tipo assim, eu inverti os papéis, mas isso foi uma coisa que estava na minha cabeça. E como eu vi a situação diferente do que estava, eu comecei a sofrer vendo isso. E pensando assim, aí quando eu falei com o meu chefe para mudar o horário, a minha intenção era, o que que eu pensei? Na minha cabecinha, eu pensei a vontade de Deus
é que essas coisas sejam comigo e meu marido só me ajude de vez em quando. Isso é o correto, isso é a vontade de Deus. Então, para fazer a vontade de Deus, para estar na ordem ali do que é a vontade de Deus, eu vou falar com o meu chefe, mesmo que isso possa sacrificar o meu emprego, porque assim, o meu chefe poderia interpretar isso assim, a Michelle já não está muito mais comprometida, ela não, ela, sabe, eu não posso muito mais contar com ela. Então eu vou trocar ela, vou tirar ela. Aí eu, mesmo assim, eu fui lá e falei para ele. Então, assim, na minha cabeça eu estava fazendo um sacrifício pela vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, que eu não tinha apego ao trabalho e tudo. Só que estava desordenado. A intenção era pura. A intenção era pura. Na minha cabeça, eu entendi, essa é a vontade de Deus. É isso que Deus quer. E eu vou fazer tudo o que for necessário para fazer a vontade de Deus acontecer, para ela ser, para corresponder à vontade de Deus. A vontade de Deus é a minha, então eu faço o que for necessário. Fui lá e falei. Só que não era essa a vontade de Deus, não era isso. Só que a intenção era seguir a vontade de Deus, entendeu? Aí que Jesus falou assim: o pó não tem problema, a gente tira. O pó não tem problema, é um pó, é uma miséria, é uma ignorância, é não saber, mas você queria fazer a vontade, você quer fazer a vontade dele, entendeu? Então, porque ela falou assim, ó, é muito, como é fácil as nossas ações se sujar. Que fácil que o pó suje nossas ações. Que fácil que é você pensar que uma coisa é vontade de Deus e não ser. Que fácil que é você, na sua ignorância, não entender o que é a vontade de Deus. É muito fácil isso acontecer. Isso é muito fácil de acontecer. A gente, claro, a gente está aprendendo. A gente está aprendendo. Então é muito fácil a gente, nesse aprendizado, errar. E Deus, ele nos ensina, a gente aprende errando. Ele ensina pra gente com situações reais, reais que acontecem. Então é muito fácil as nossas ações se sujar. E Jesus falou assim: não se necessita prestar atenção ao pó, essa miséria. O que importa é a sua intenção, porque o pó se agita, ele tira. Ele tirou. Que eu vi assim na situação, o pó se agitando, ele tirando o pó desse pensamento meu que estava incorreto, desse pensamento que eu tinha na minha cabeça que não estava certo. Tirou o pó. Como que ele tirou? Com conhecimento. Eu fui conversar com ele através da Aline, ele me mostrou o que eu tinha que fazer. O certo é isso, é você conversar com seu esposo, sempre levar para ele, fala para ele dessa dor que você está sentindo. Aí eu fui falar com ele, eu falei assim, ó, Marcelo, eu tô sentindo isso. Eu tô sentindo que as coisas estão desorganizadas, eu tô sentindo uma culpa e eu percebi essa semana que eu tava carregando essa culpa e eu nem tava percebendo. E eu fiquei angustiada, fiquei triste, fiquei chorando terça-feira, porque eu vi você fazendo um monte de coisa. Falei tudo para ele, ele falou assim, Michele, não tem problema nenhum. O que a gente resolver aqui está resolvido. O que importa é o que a gente decidir, o que a gente combinar. Eu não tô infeliz por estar fazendo, eu tô super tranquila, eu tô super feliz. Eu tô em paz. E ele falou assim, e justamente eu posso estar em casa, eu tô gostando dessa fase de estar em casa, e eu posso estar em casa porque você está trabalhando fora, porque você tem um emprego que é mais estável. Eu só pude fazer isso, de ficar em casa, largar minha carreira, meu emprego, porque você tem uma questão mais estável. Porque, gente, ele estava ficando doente lá. Ele estava ficando doente, ele estava com um problema muito sério lá. O trabalho que ele estava fazendo lá na empresa estava deixando ele doente, mental, assim, na questão mental, né? Tava deixando ele doente. Então, aí ele me falou. Aí eu achei tão interessante que tudo que a Aline falou comigo, que Jesus falou através dela, quando eu fui conversar com ele, ele confirmou tudo, ele falou tudo, tudo sabe, eu fiquei assim, meu Deus, como isso é incrível. Aí você não tem dúvida, né? Porque a pessoa confirma tudo. Aí eu, tá, entendi. Então eu aprendi isso errando. Mas eu fico em paz porque eu não tive a intenção de fazer a minha vontade.
Na hora que eu falei pro meu chefe que eu queria mudar de horário e tudo, eu não estava com a intenção de fazer a minha vontade, de desagradar a Deus, de ofender a Deus, de causar uma. Não, eu vou fazer. Não, foi só. A minha intenção era fazer a vontade de Deus, então eu fico em paz agora. Aí a gente tem. Aí o que foi falado na live, né? Tem justiça? Tem. A gente sofre. Eu sofri depois que a Aline falou comigo: ó, não foi um pensamento que veio de Deus. Nossa, isso faz a gente sofrer muito. Tem uma dor muito profunda ali na alma que acontece quando a gente pensa, eu fiz uma coisa que não era a vontade de Deus, não era Deus falando comigo, era um pensamento próprio. Nossa, isso dói muito, é uma dor na alma, que a vontade humana é que a gente vê a minha vontade. Nossa, meu Deus, isso dói muito. E aí outra coisa que foi que é a justiça, né, que veio. Eu tive que ir lá e falar com o meu chefe, desfalar tudo que eu falei. Se me humilhar, tipo assim, né? Voltar atrás. A vontade humana é orgulhosa, a gente. Então, assim, você ter que falar com a pessoa, não, não foi bem assim. Eu entendi, eu tava nervosa na hora que eu falei com você. Isso é também pra mim, eu não sinto muito esse sofrimento, mas assim, pensando no ser humano, para o ser humano isso é um sofrimento ter que se expor, assim, ter que falar e tudo. Então você vai lá e fala. Então tem essa questão. Eu tive que ir lá e explicar e falar para ele: não, vou continuar no mesmo horário. Eu pensei melhor, não sei o quê, tipo assim, entendeu? Então, mas o que importa. Aí esse pó todo, Jesus agita e tira. Muito fácil. Ele tira falando com você, explicando o que é. Então, nesse caso, né, desse exemplo, ele tirou tudo o pó. Ficou ali. Mas quando tira o pó, ele vê ali a pureza da intenção que você tinha. Então, por isso que a gente não tem que ter medo. Aí eu fiquei lembrando também, juntando tudo, né? A Nossa Senhora falou no dia de ontem, né? Que é a vontade humana que faz a gente ter medo de Deus, ter medo, temor. E aí, se você ficar. Se a vontade humana faz a gente ter medo de Deus e não querer mais fazer nada, porque você pode entender errado, você, por mais que você queira, você pode entender errado, e aí você tem medo do que vai acontecer, e você fica com medo e não quer agir, não quer mais. Ah, eu vou desistir, porque eu não consigo mesmo entender, eu sempre, de vez em quando, ou sempre, sei lá, tô entendendo alguma coisa errado, então eu não vou mais, eu não quero mais viver essa santidade, viver esse relacionamento com Deus, porque eu tenho medo de não entender o que ele fala, eu tenho medo de não entender o que ele quer. E se eu entender errado, eu vou estar fazendo a minha própria vontade. E isso aí é terrível. A vontade humana é a chave do inferno. Você começa a alimentar esse medo. Não, você pensa, a vontade humana é que faz a gente ficar com medo. Então, eu sei que eu estou aprendendo. Eu sei que. Aí Deus fala, o que importa é a sua pureza, é a sua intenção. Aí você fica em paz. Ele te deixa numa confiança tão. Isso que ele fala, meu Deus. É, quando ele fala isso, né, da pureza de intenção, que ele olha a intenção, te deixa tão tranquilo assim, de pensar assim, nossa, então tá, se eu errar não tem problema, porque eu não tive a intenção de te ofender, é isso que ele olha, né? Eu acho lindo demais, meu Deus. Emociona assim, o tanto que Deus ama, né? O tanto que é incrível, que não tem, não é para ser uma coisa difícil, assim, impossível ter esse relacionamento com ele, porque ele é pai, né? É pai, ele não vai deixar de te amar porque você errou. Tipo assim, né? Então, é muito lindo, meu Deus. Essa, quando ele fala isso, né? Quando ele revela isso, que o que importa é a sua intenção, você fica numa paz, numa confiança assim, tá, então eu posso seguir, não tem problema. Porque não é a primeira vez que eu vou errar e não é a última. Eu vou errar de novo, a gente é humano, a gente é pequeno. E isso serve, né, também para tudo tem um propósito. Se você achar que você é perfeita, que nunca vai errar, você vai virar um demônio. A soberba, o orgulho, é a vontade humana que
que achava do inferno, né? E tem essa questão do orgulho, se a gente achar que sabe tudo, que não vai errar, que já sabe tudo, que já sabe tudo, que tudo perfeitamente, que já faz tudo perfeito, que não, você vai começar a achar que você nem precisa mais de Deus para te instruir, para te ensinar, porque você já sabe tudo. Você vai se colocar numa posição de criador, mas você é uma criatura pequena demais, muito pequena, que tem que aprender muito ainda. Gente, Deus é infinito. Ele é infinito. Então, assim, isso dá traz uma paz, assim, uma confiança tão grande. Essa palavra que ele fala, não, não tem problema. O pó, tira o pó, ele tira. Ele tira te mostrando, né? Vem a luz e mostra ali. A luz vem iluminar ali a situação e mostra o pó. Mostrou aqui, tá errado, tira isso e tudo bem. E ficou ali atrás do pó a sua intenção pura, né? Não tem problema. Claro que a gente não fica assim desatento, não, a gente está sempre atento nessa atenção de só fazer a vontade dele. E tem coisas que vão estar lá no subconsciente que vão acabar te influenciando para tomar uma decisão e Deus vai vir com a luz e mostrar o pó ali, ó. Que você pensa, ainda tem uma coisa ali que é sua, que é do ser humano. Mas tira, e tudo bem. Não se necessita prestar atenção ao pó, porque este se agita. Ao que há que, ao que, há que atender é a intenção. Prestar atenção na intenção. Aí então, assim, Jesus tirou tudo, porque aí eu, eu desabafei com a Aline, falei tudo, né, que estava acontecendo. É, e Jesus mostrou o que, que eu estava pensando errado, que eu tinha que conversar com meu esposo, falar com ele isso, e falei, ficou tudo bem, e esclareceu as coisas com ele. Ele confirmou tudo que Jesus falou, ele confirmou tudo sem eu nem falar. Eu fiquei assim, meu Deus, que coisa incrível, né? É muito maravilhoso viver assim, tendo Deus como um pai. Nossa, meu Deus, e você sendo a filha, né? No seu devido lugar de filha, e ele podendo ser pai, cuidando, né? Cuidando de tudo, é incrível. Aí foi tão incrível que assim, eu resolvi tudo com meu esposo falou, Michelle, tá tudo bem, você não tá sozinha, não. Eu tô aqui pra te ajudar e tudo. Não tem nenhum problema eu fazer essas coisas. Você tem que ficar em paz. Não fica com essa culpa. Tudo, tudo, tudo. Aí, aí hoje, aí eu tava. Como é que fala? Tem uma mulher que trabalha, que tá lá em casa, né? Muito boa, muito boazinha e tudo. Tava cuidando da casa, fazendo faxina. Aí, aí hoje ela avisou que não vai conseguir continuar porque ela tá com alergia muito forte de pelo de gato. E lá em casa tem dois gatos. Aí na hora que ela falou comigo, né, que, que já tem um mês que ela tá com alergia, que ela tá tomando remédio, mas ela não tá conseguindo melhorar. Ela queria ficar, mas não consegue por causa da alergia e tudo. E que ela vai sair e tudo. Aí na hora eu pensei assim, nossa, mas é mais fácil livrar dos gatos do que de você. E ela, não sei o que, fiquei brincando com ela, né? Aí eu falei, vou falar com meu marido essa história, né? Jesus já tinha trazido essa luz, para eu poder sempre levar essas questões pro meu esposo, eu não resolver nada sozinha. Aí eu fui, falei com ele, né? Isso foi tudo hoje de manhã. Eu falei, não, fique em paz, eu vou arrumar outra pessoa, não tem problema. Ela mesmo falou, tem um monte de diarista, não precisa livrar dos seus gatos, né? E aí eu fiquei pensando, não porque aí eu fui conversar com Jesus, né? Jesus, mas às vezes é o senhor que quer que eu livre dos gatos, não sei o quê. Mas eu vou falar com meu esposo, não vou decidir nada sozinha. Aí meu esposo falou de jeito nenhum que a gente
vai se livrar dos gatos. De jeito nenhum, porque ela pode estar falando isso, mas não é só isso que está levando ela a decidir não ficar aqui em casa. Então, a gente não vai forçar nada. Ela quer sair, ela vai sair. Ela não quer ficar, não vai ficar. A gente não vai largar nossos gatos, não, de jeito nenhum. Vamos arrumar outra pessoa. Vamos ajudar, vamos dar um jeito. Tá tudo bem, vamos arrumar outra pessoa. Então, assim, aí eu falei, realmente, eu não posso falar pra ela, não, vamos livrar por sua causa, uma coisa não tem, é uma desordem, assim, né? Eu pensei assim, aí meu esposo falou, não, porque pode ser que ela não queira ficar aqui, não só por causa disso, mas ela queria, ela não, enfim, pode ter outros motivos para ela não querer continuar aqui. Então a gente vai aí, só que realmente isso pode ser um dos motivos. E ela não quis te falar e falou agora porque ela não tá suportando mais a questão da alergia. Aí eu, então tá bom, vamos arrumar outra pessoa. E agora, aí eu fiquei pensando, nossa, já é, ele veio, Jesus me trouxe essa luz, né, ontem, de tudo que a gente, da questão do casamento, de como resolver as coisas e tudo que acontece. Aí aconteceu isso hoje que eu precisava levar isso, conversar com ele, né, levar isso, resolver isso junto com ele para entender o que fazer. Então é isso. E muito incrível esse trecho. Agora, enquanto isso dizia, Jesus se ocupava em atar-me os braços. Eu lhe disse, Senhor, o que fazes? Faço isso porque tu, estando na posição da crucificação, me aplacas. E como eu quero punir as pessoas, eu estou amarrando-os a você. E a gente fica com a vontade humana crucificada. Nossa vontade crucificada para aplacar Jesus. Nossa vontade humana fica crucificada ali, em sacrifício contínuo, né? Por amor a Deus, só querendo a vontade dele, só a vontade dele, não, nunca a nossa. Sempre nessa intenção, sempre nessa intenção de ter a nossa vontade humana crucificada. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para minha alma. Abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. E vamos fazer a partilha. O tema é pureza de intenção. Luísa falando, esta manhã, tendo vindo o adorável Jesus, transportando-me para fora de mim mesma, fez-me ver ruas cheias de cadáveres. Que cruel carnificina! Dá horror pensar. Depois, fez-me ver que acontecia uma coisa no ar e muitos morriam de imprevisto. Vi isso também no mês de março. Eu comecei, segundo meu costume, a rogar-lhe que se acalmasse e que librasse as suas mesmas imagens de suplícios tão cruéis, de guerras tão sangrentas. E como tinha a coroa de espinho, atirei para que eu a colocasse, e isto para aplacá-lo, principalmente. Mas com grande tristeza,
Vi que quase todos os espinhos estavam quebrados na sua cabeça santíssima, de modo que pouco me restava para sofrer a mim. Jesus se mostrava severo, quase sem me prestar atenção. O que significava aquilo? Para romper esse ar severo que tinha, lhe disse: Docíssimo amor meu, te ofereço esses movimentos de meu corpo que tu mesmo me fizeste, e todos os demais que posso fazer, com o único fim de te agradar e te glorificar. Assim, quero que também os movimentos das pálpebras e dos meus olhos, de meus lábios e de toda a mesma sejam feitos com o único fim de te agradar, só a ti. Faz, ó bom Jesus, que todos os meus ossos e os meus nervos ressoem entre eles e com clara voz te ateste o meu amor. E ele me diz: tudo que se faz com a única finalidade de me agradar resplandece diante de mim, de uma maneira tal que atrai meus olhares divinos e me agrada tanto que essas ações, embora fossem só um movimento de cílios, lhe dou valor como se fossem feitas por mim. Em troca, as outras ações em si mesma são boas e ainda grandes, não feitas unicamente para mim. São como se esse ouro lameado e cheio de ferrugem que não resplandece, e eu não me digno nem sequer olhá-las. E eu, Senhor, que fácil é que o pó surge nossas ações. E ele: não se necessita prestar atenção ao pó, porque esse se agita. O que há de entender é a intenção. Agora, enquanto isso se dizia, Jesus se ocupava em atar-me os braços. E eu lhe disse: Senhor, que fazes? E ele: faço isto porque tu, estando na posição da crucificação, me aplacas. E como eu quero punir as pessoas, eu estou amarrando-os a você. E disse isso, desapareceu. Aqui. O que a Luísa está dizendo aqui? Esta manhã, tendo vindo do lado de Jesus, quer dizer, Jesus transportou a Luísa fora dela, quer dizer, o corpo, a alma dela saiu do corpo, né? E aí Jesus mostrou para ela, né? Fez ela ver ruas cheias de cadáveres, né? Que era Jesus fala, ela fala aqui que era uma carnificina, né? Cruel carnificina, que dá horror só de pensar. E também fez ver o que acontecia, que alguma coisa que acontecia no ar, que muitas pessoas morriam de imprevisto. Então, o que quer dizer isso aqui? Dá a impressão que quer dizer aqui que era uma guerra, né? Porque onde morre tantas pessoas, por exemplo, joga uma bomba no lugar, ali morre milhares de pessoas, né? Naquele lugar. E de uma maneira horrível, né? Todas destroçadas ali, coisas horríveis. Então, era isso que eu estava vendo. Muitas pessoas mortas, né? Uma carnificina. E também algo no ar que fazia com que as pessoas, né, respirassem e morressem de imprevisto. Então, deve ser tipo assim, uma guerra. Era uma guerra química, né? Que acontece. Eles jogam alguma coisa no ar e aquele ar fica todo coisa, né? Contaminado, as pessoas respiram e morrem. É o que está dizendo aqui, né? As pessoas morriam de improviso. E depois, ela começou a rogar, interceder a Jesus, né? Para que Jesus se acalmasse, livrasse aquelas pessoas que eram imagem deles e semelhança dele. Eram filhos dele, imagem e semelhança dele. Que ele livrasse elas desses suplícios tão cruéis. Aqui ela fala, de guerras tão sangrentas. É o que eu estava vendo.
Então, para aplacar Jesus, o que ela fala que ela fez aqui? Ela fala que Jesus tinha uma coroa de espinho na cabeça. Então, o que ela fez? O que representa essa coroa de espinho que Jesus tinha na cabeça? Eu acredito que era o sofrimento de Jesus por ter que mandar esses tantos flagelos, né? Tanta coisa que tinha ali na humanidade, tanto sofrimento, tanta dor, né, que ela via. Então, ela sofria. Jesus sofria tanto, né, de ver os filhos dele sofrendo, que era aquele sofrimento, está representando a dor de Jesus, aquela coroa de espinho. Então, para aplacar Jesus, ela tirou a coroa de espinho da cabeça de Jesus para colocar na dela, para reparar Jesus. Mas só que ao tirar a coroa, os espinhos quebraram e ficaram dentro da cabeça de Jesus. Ai, que dor! Nossa, não gosto nem de pensar. Sofrimento de Jesus. Aqueles espinhos tudo dentro da cabeça, né? Nossa Senhora. Então, ela pegou a coroa para colocar na cabeça dela, mas não tinha como ela colocar, porque não tinha mais, que espinho não tinha mais ponta, né? Tinha quebrado tudo dentro da cabeça de Jesus. Nossa Senhora. Aí, ela fala aqui. Mas com grande tristeza vi que quase todos os espinhos estavam quebrados na sua cabeça santíssima, de modo que pouco me restava para sofrer. Aí Jesus se mostrava muito severo com ela, né? Não prestava nem atenção no que ela estava falando, no que ela estava fazendo, estava muito severo com ela, né? E severo, né? Então ela disse para Jesus assim, a Luísa, docíssimo amor meu, ela quis se oferecer os atos delas para Jesus. Achei lindo aqui esse ato que ela fez aqui, né? Esse oferecimento que ela fez para Jesus aqui, né? Esse ato na divina vontade. Para Jesus, docíssimo amor meu, te ofereço esses movimentos do meu corpo, que tu mesmo me fizeste, e todos os demais que eu possa fazer com o único fim de te agradar e te glorificar. Então, o que a Luísa fez? Ela ofereceu todos os movimentos do corpo dela. O piscar dos olhos, né? O ouvir, o falar, o caminhar, o movimento com as mãos, o bater do coração, a respiração dela. Então, ela ofereceu todos os movimentos do corpo dela, que ela fala aqui, ó. Os movimentos do meu corpo, que tu mesmo me fizeste, e todos os demais que eu possa fazer, todos os demais movimentos que eu possa fazer, com o único fim de te agradar e te glorificar. Então, ela ofereceu tudo isso para Jesus, né? Só para louvar, agradar e glorificar a Jesus. Assim, quero que também os movimentos das pálpebras e de meus olhos, de meus lábios, de todo eu mesma, sejam feitos com o único fim de agradar só a ti. Olha que maravilha, né? Então, ela ofereceu coisas tão simples para Jesus, né? Que são os movimentos do corpo dela, mas feitos na divina vontade. Porque a Aline explicou aqui para mim que todos que a gente faz, qualquer coisa que a gente faz, unidos a Jesus, né? Na divina vontade, se transforma o quê? Em atos divinos. Então, o que a Luísa fez aqui eram atos divinos que ela está oferecendo para cá Jesus. Aí ela disse aqui, sejam feitos com o único fim de agradar só a ti. Faze, ó bom Jesus, que todos meus ossos, meus nervos, ressoem entre eles com a clara voz que ateste o meu amor. Ela ofereceu coisas simples para Jesus, mas unicamente por amor a ele. Aí Jesus disse para Luísa, tudo que se faz com a única finalidade de me agradar, resplandece diante de mim, de uma maneira tal que atrai meus olhares divinos e me agrada tanto que a essas ações, embora fosse um só movimento de seus cílios, lhes dou valor como se fossem feitas por mim. Tá vendo? O valor que tem quando a intenção
o que Jesus olha é isso, a intenção. A intenção é unicamente para agradar a Jesus. Então, Jesus fala, um único piscar de olhos nosso, se você faz unicamente para agradar a Jesus, para ele tem um valor muito grande. Porque a intenção foi te agradar a Jesus. É isso que ele quer nos ensinar. Em troca, as outras ações que em si mesmas são boas e ainda grandes, não feitas unicamente para mim, são como este ouro enlameado, cheio de ferrugem, que não resplandece. E eu não me digo nem sequer olhá-los. Então é muito importante, né, a gente ter isso em mente. Saber que tudo que a gente vai oferecer para Jesus, a intenção tem que ser unicamente para agradar a Jesus. Porque, infelizmente, a maior parte das vezes, a gente vive na vontade humana, é sempre com dupla intenção. Tudo que a criatura faz é com dupla intenção. Mesmo o amor de mãe com filho. Minha mãe fala, né? Muita gente fala, o quê? Então, a gente tem que ter uns filhos, porque mais tarde eles vão olhar a gente. Então, olha a intenção. Muitas mães, né? É de ter os filhos para mais tarde os filhos cuidar dela. Então, não é uma intenção pura. Não é só por amor. Ela está pensando em si própria. Né? Já não é mais por amor. Agora, a pessoa às vezes faz uma caridade, né? E gosta de fazer caridade. Quando não faz na frente dos outros, ela gosta de sair contando para os outros que ela fez. Então, para quê? As pessoas falam, você é uma pessoa muito boa, muito caridosa, ajuda todo mundo. Nossa, é uma pessoa muito, muito caridosa. Então, as pessoas saber que ela é uma pessoa caridosa, que ela ajuda os outros. Então, a intenção já não é unicamente para Deus. Já é para as pessoas notar. É igual os ricos, né? Por exemplo, muitas pessoas ricas, né? Gostam de fazer grandes doações, né? Para ajudar as pessoas. Por quê? Porque aí as pessoas saem falando, nossa, olha que a pessoa lá fez isso, deu isso, ajudou aqui. Às vezes até o negócio, né? As pessoas fazem, né? Bota no jornal, bota no Facebook, bota não sei o quê. Então, as pessoas ficam tudo cheias, né? Então, perdeu o valor para Deus. Por quê? Porque a intenção não é para agradar a Deus. As segundas intenções. Então, Jesus enxerga o coração da pessoa. Jesus conhece o nosso coração. Não adianta a gente querer fingir que Deus sabe e conhece nossas intenções, no fundo do nosso coração. A gente tem que procurar fazer com pura intenção, certo? Até estava dando exemplo mesmo, né? Que a gente fala assim, né? Que às vezes o namorado, casal de namorado, né? A moça faz, né? Tudo para agradar o namorado, né? Ai, porque eu te amo, né? Mas no fundo, ela faz para agradar ele, para que ele possa gostar mais dela, né? Para ele possa sentir, gosta muito de mim, porque ela fez isso para mim, ela fez aquilo, então ela faz para ele ver que ela está fazendo, que ela gosta dele, né? Então, sempre por trás, ela está pensando não só na pessoa, mas no fundo, ela está pensando nela também. Então, sempre tem, no fundo, sempre tem alguma intenção. Todas as coisas que as pessoas vão fazer aqui na Terra, na santidade humana, tem isso. Agora, na santidade divina, Jesus quer que a gente faça diferente. Tudo que a gente faça seja unicamente para agradar a Deus somente. Não pode haver intenção de agradar qualquer coisa que seja. Por quê? Porque na divina vontade eu não existo. É Jesus vivendo em mim. Então, tudo que eu faço, não faço para mim. Eu faço unicamente para Jesus. E Jesus, que é muito importante, porque, né, que Jesus fala que ele não olha para as intenções que as pessoas
fazem, né? Quando as pessoas fazem com segunda intenção, ele nem olha para essas obras, por maior que seja. A pessoa pode ir lá, né, num orfanato lá e doar milhões ali naquele orfanato. Mas se a intenção dele não for pura, tá, Deus perde o valor. Pode ter valor para esse mundo. Que as pessoas vão reconhecer o que ele fez, vão elogiar, vai colocar em tudo quanto é coisa que ele fez, ele vai receber a recompensa dele aqui. Mas na outra vida, não. Porque Deus viu a intenção do coração dele, que não foi pura. Porque perante Deus, não. E Deus fala que nem sequer olha. Aí Luísa fala para Jesus: ah, Senhor, que fácil é que o pó suje nossas ações. Então ela falando para Jesus, né? Como que é difícil aqui na terra a gente ter um coração puro. Fazer tudo com pura intenção é tão difícil, falou para Jesus, né? Aí Jesus falou assim: a gente tem que olhar para os nossos defeitos, para a nossa fraqueza. A gente tem que olhar unicamente para Jesus. Se eu for fazer, olha para Jesus. É para ele que eu estou fazendo. Não estou fazendo para agradar ninguém, somente a Jesus. Jesus fica aqui, ó. Então ele falou: não se necessita prestar atenção ao pó, quer dizer, às suas fraquezas, suas misérias, porque esse se agita, as nossas misérias se agitam. Quando você vai fazer qualquer coisa, já vem aquela intenção, de segunda intenção no nosso coração. Mas aí você afasta, fala: não, a minha intenção é só para agradar a Deus, somente para Deus. Então aí fala: o que há de entender é a intenção por que a pessoa faz. Agora, enquanto isso se dizia, Jesus se ocupava em atar-me os braços, e eu lhe disse: Senhor, que fazes? Então, Jesus estava amarrando os braços dela. E aí ele falou assim: faço isso porque tu, estando na posição da crucificação, me aplacas. Tá vendo? Então, Jesus amarrou o braço da Luísa, vamos supor, na cruz, né? Em posição de crucificação, né? Porque com Jesus, quando foi crucificado, primeiro amarraram os dois braços de Jesus na cruz, para que ele não tirasse o braço. Na hora de pregar os pregos, que a dor é tanta, a pessoa puxa o braço. Então, para que não soltasse o braço dele, né? Eles amarravam o braço da pessoa bem amarrado na cruz, para a pessoa não soltar, né, o braço. Então, Jesus fez isso, amarrou o braço dela como se fosse crucificar ela ali. E aí, ela perguntou, né? Aí, por que Jesus estava dizendo? Jesus falou: estando na posição da crucificação, me aplacas. Então, ela estando ali naquela posição, naquele sofrimento, ela aplacava o sofrimento de Jesus. E como eu quero punir as pessoas, Jesus está dizendo, como ele queria punir as pessoas, né? Amarrando-os em você, quer dizer, através do sofrimento da Luísa, Jesus estava amarrando todas aquelas pessoas que ele queria punir. Que ele queria punir. Então, ele amarrando eles na Luísa, ali naquela cruz, amarrando ela na cruz, Jesus não poderia punir as pessoas. Ela estaria aplacando Jesus. É isso que Jesus quis dizer. E disse isso, desapareceu. E aí, então, a gente vê também o valor que tem, né? Os atos feitos na divina vontade. Quando a gente faz tudo com amor e por amor de Jesus, unicamente por amor de Jesus. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat.